Olá, este é um tutorial sobre as planilhas de medição do serviço nas unidades com alimentação terceirizada, referente ao pregão 78 de 2016. Neste vídeo, veremos o preenchimento das frequências e os principais erros de preenchimento das unidades do tipo MF que não têm período integral. Após o preenchimento do código EOL, número de alunos matriculados e número de alunos com dieta especial, número de alunos matriculados nos programas e projetos, o diretor está pronto para preencher a frequência dos alunos e a quantidade de alimentação fornecida. Nesta unidade, por exemplo, possui 2 períodos de atendimento, o primeiro período de 4 a 5 horas, com 100 alunos matriculados. Destes 100, 3 têm dieta especial do tipo A e 2 têm dieta especial do tipo B, sendo que destes 3, um deles apresenta dieta enteral, que é aquela com sonda. Então, para preencher, vamos até o primeiro período e colocar a frequência no primeiro dia de atendimento, por exemplo, 100. Depois vamos preencher o lanche. Como é um período de 4 a 5 horas, devemos colocar no lanche de 5 horas. Se, por exemplo, colocar no lanche de 4 horas, a planilha apagará o dado. Para o lanche de 5 horas, devemos colocar todos os lanches, com exceção dos lanches da dieta especial. Como nesta unidade temos 100 alunos frequentes e 5 deles têm dieta especial, poderemos colocar no máximo 95 alunos que consumiram o lanche de 5 horas. Neste caso, os 95 consumiram. Os 5 lanches da dieta especial devem ser colocados na parte de baixo da planilha. Em relação à refeição, podemos colocar de todos os alunos, com exceção do aluno com dieta enteral. Então, poderemos colocar, neste caso, no máximo 99 refeições. Neste exemplo, 99 consumiram. A repetição da refeição, por exemplo, 50 alunos repetiram a refeição. A sobremesa, 99 consumiram e 10 repetiram. As colunas de quantidade para pagamento de refeição e sobremesa são preenchidas automaticamente. No próximo dia, 45 alunos foram. E a planilha deixa essa célula em vermelho, pois é considerada uma baixa frequência e, portanto, deve ser justificada no campo de observações do referido dia, por exemplo, dia chuvoso. Depois de colocar a observação, o campo em vermelho desaparece. E vamos colocar aqui que 40 receberam um lanche de 5 horas, 41 a refeição, 10 repetiram, 41 consumiram a sobremesa e 15 repetiram. No próximo dia, 80 alunos foram, sendo que 35 consumiram o lanche de 5 horas. E a planilha também deixa o campo em vermelho, pois é uma baixa aceitação e deve ser justificada no campo de observações, por exemplo, lanche com baixa aceitação. Após o preenchimento da observação, o campo em vermelho desaparece. Podemos preencher que 60 consumiram a refeição, 11 repetiram, 60 consumiram a sobremesa e 12 repetiram. Se tiver atendimento no sábado ou no domingo, devemos colocar também aqui, por exemplo, 90 estavam presentes e 70 consumiram o lanche. O campo de observações fica em vermelho para colocar a justificativa do motivo de ter servido refeição ou lanche no final de semana. Então, por exemplo, reposição de aula. E aí o campo fica em branco. E deve ser feito isso para todos os dias do mês em relação ao primeiro período e ao terceiro período, que é o dia em que a unidade possui atendimento. Após o preenchimento das frequências, lanches e refeições do primeiro e do terceiro período, vamos para a coluna de sobremesa servida foi doce. E vamos colocar um X nos períodos e dias em que houve sobremesa servida doce, como, por exemplo, no primeiro período, neste dia, no terceiro período, na semana seguinte. Se colocarmos no dia errado e teve fornecimento de sobremesa doce naquele dia,
a planilha dá um alerta, não é permitida repetição de sobremesa doce, e apaga o valor que foi preenchido. Podemos colocar 0 ou podemos colocar o X para o dia que realmente foi servido sobremesa doce. Então, vamos mudar aqui o dia para o dia de baixo, que é quando foi servida a sobremesa doce, tem 0 na repetição. Vamos voltar ao valor aqui anterior. Após o preenchimento dessa coluna, vamos preencher as frequências e refeições servidas em relação aos programas. Neste caso, temos o Mais Educação, em que temos 30 alunos matriculados, 10 para cada uma dos tipos de alimentação, e o São Paulo Integral, que temos 20 alunos matriculados que recebem o lanche de 5, o lanche de 4 e a sobremesa. Então, vamos primeiramente para o Mais Educação e colocamos aqui, por exemplo, em que tivemos 30 alunos frequentes e 10 consumiram o lanche de 5 horas, 10 o lanche de 4 e 10 a refeição. Não houve repetição, portanto, deve ser colocado 0, não deixar o campo em branco. Sobremesa foram 10 e nenhuma repetição. Se por um acaso colocarmos que 10 alunos estavam frequentes e 10 consumiram um lanche de 5, quando formos colocar o lanche de 4 horas e colocarmos, por exemplo, 5, a planilha bloqueia, falando que o número de inscritos não pode superar o número de matriculados. Isto porque nós temos 10 alunos frequentes, então a soma dos lanches e da refeição tem que dar no máximo 10 alunos, que é o número de frequentes daquele dia. Então, podemos colocar, por exemplo, que 2 lanches de 5, 3 lanches de 4 e 5 refeições. Teve uma repetição, 5 sobremesas e 0 repetição de sobremesa. E vamos fazer isso para todos os dias do Mais Educação. Após o preenchimento de todos os dias do Mais Educação, vamos para o São Paulo Integral, em que temos 20 alunos matriculados, e neste primeiro dia, os 20 foram à unidade. Os 20 consumiram o lanche de 4, o lanche de 5 e a refeição. Se colocarmos, por exemplo, 21 na refeição, a planilha dá o alerta: a primeira oferta da refeição deve respeitar o limite de alunos inscritos. Então, devemos colocar no máximo 20 alunos, sendo que 3 repetiram, 20 consumiram a sobremesa e 5 repetiram. Então, a diferença entre o São Paulo Integral e o Mais Educação é que no Mais Educação nós temos alunos diferentes que consomem o lanche de 4, o lanche de 5 e a refeição. Portanto, a frequência é a soma dos alunos que consumiram cada um desses 3 tipos de alimentação. Já no São Paulo Integral, nós temos os frequentes, no caso 20, que consomem os 3 tipos de alimentação, tanto o lanche, o segundo lanche e a sobremesa. E devemos fazer o preenchimento para todos os dias do São Paulo Integral também. Após o preenchimento de todos os dias do São Paulo Integral, vamos colocar na coluna Sobremesa foi doce, nos programas Mais Educação e do São Paulo Integral, os dias em que foram servidas sobremesas doces. Então, por exemplo, neste dia, após esse preenchimento, vamos para as dietas especiais. Nesta unidade, nós temos 4 dietas especiais do tipo A e 3 dietas do tipo B, sendo que uma destas 4 do tipo A é uma dieta integral. Então, vamos preencher aqui, dieta do grupo A. Eu tenho, então, no máximo alunos frequentes 4, que são os números de alunos matriculados. Se colocarmos 5, por exemplo, a planilha dá um erro, falando frequência inválida e apaga o valor.
o lanche deve ser preenchido o mesmo do período. Então, neste caso, é um lanche de 5 horas. Vamos colocar 4 aqui, alunos consumiram um lanche de 5 horas. Se colocarmos no lanche de 4, a planilha também apaga e apresenta um erro. Em relação à dieta integral, vamos colocar os alunos matriculados na dieta integral, que no caso é 1. Se colocarmos 2, por exemplo, a planilha também apaga e dá um erro. Já na dieta do tipo B, temos 3 alunos matriculados, então podemos ter no máximo 3 alunos frequentes. E o lanche de 5 horas também podemos ter no máximo 3 alunos frequentes. E vamos preencher todos os dias para a dieta especial do tipo A e B. Após o preenchimento de todos os dias das dietas do tipo A e do tipo B, vamos para o final da planilha e vamos preencher o nome do servidor responsável por acompanhar a prestação de serviços, por exemplo, fulano de tal, e o RF. Após o preenchimento fica em branco. Assinalar o método de contagem da alimentação servida, por exemplo, ficha colorida, e se teve ou não ocorrência. Neste vídeo, vimos o preenchimento das frequências e os principais erros de preenchimento das planilhas do tipo EMF sem período integral. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Estes são os nossos contatos. Obrigada!